Fala galera, eu sou o Felipe e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui traremos dicas, experiências de passeio, de viagem, tanto no Brasil quanto aqui na América do Sul, quiçá, né, em outros continentes também, tá bom? Então vamos aproveitar, embarca aqui nessa aventura com a gente, nessa jornada, e vamos fazer uma troca de experiências, uma troca muito gostosa, tá bom? Estávamos em Uyuni. Uyuni é uma cidade boliviana onde fica o famoso Salar de Uyuni. E lá depois, o nosso próximo destino seria Calama, no Chile. São duas cidades fronteiriças. E aí compramos a passagem, né, em Uyuni para Calama. Foi nos oferecido 3 opções de valores, lá na rodoviária mesmo. A primeira agência que a gente foi, primeira aviação, ela estava com preço de 300 bolivianos por pessoa. Depois, a segunda estava com valores de 250 bolivianos por pessoa. E a terceira, que foi o que a gente fechou, a companhia chamada La Fronteira, estava custando 180 bolivianos por pessoa, tá? Compramos para 2, 3 dias depois, né? O combinado era que dia 2 nós chegaríamos em Calama, no Chile. E dito e feito, quando chegamos no dia 2, saímos do nosso hostel, que a gente estava hospedado lá em Uyuni. Que é o hostel que nós estamos. Cada andar ali tem uma salinha dessa aqui. Tem uma cozinha e tem os quartos. Tem uma sacadinha que tem a vista da cidade. A gente tá no andar mais baixo, por dentro da praça melhor. Hoje agora já é o dia 1º, acabamos de nos trocar, já aproveitamos bastante o Réveillon aqui em Uyuni. Deve estar filmando. Feliz Ano Novo! Amanhã vamos embarcar para o Chile, né? Então hoje é o nosso último dia na Bolívia, aqui em Uyuni. Então vamos aproveitar, vamos almoçar daqui a pouco. São 1h30, 2 da tarde agora. Então um dia bem bonito, ensolarado, com bastante música daqui da Bolívia. E é isso. Do nosso hostel até o terminal
era cerca de 10 minutos, até menos, caminhando. Play. Bom dia, são 5h50 da manhã, estamos agora no centro aqui de Uyuni, indo em direção ao terminal terrestre para embarcarmos para mais uma etapa da nossa aventura, que vai ser lá no Chile, rumo a Calama. As coisas lá em Uyuni ficam super perto, super um do lado da outra, fazer tudo a pé. Você vê muitas pessoas, muitos mochileiros fazendo a maioria das coisas a pé mesmo lá em Uyuni, né? Quando a gente chegou lá no terminal, né, nos deparamos com canções, tinha um rapaz lá cantando uma música boliviana sanfonada. Muito bonita, né? Se vocês puderem apreciar, as músicas instrumentais bolivianas são muito bonitas. Eles também utilizam muito a flauta, o flauteado, então vale muito a pena. Depois disso, ficamos lá aguardando. Até então, lá a fronteira estava fechada, né? E a agência abriu cerca de 15 minutos depois, até que a moça, né, que trabalha na agência lá fronteira, ela nos chamou e chamou a todos, né? E falou assim que quem tivesse comprado com antecedência, que tinha pago 150, que contribuísse com mais 30, porque eram os valores assim. A gente já achou meio estranho, porque aqui no Brasil não tem isso, né? De você comprar o bilhete e aí a gente ia falar assim, não, agora é mais 30, agora é mais 20, agora é mais 40. Aqui no Brasil é impensável isso acontecer, mas lá é relativamente normal. E aí ela falou assim, como tá novos valores, vocês têm duas opções, né? Quem pagou 150. Aí você tem as opções de pagar, né, o que falta, que ele está cobrando, e embarcar com a gente, ou vocês desistem da viagem, a gente faz o estorno, sem problema nenhum, e vocês voltam para a sua casa. A gente já tinha pago 180 mesmo, então a gente ficou lá esperando até que tudo resolvesse. Depois que quem tivesse desistido, tivesse pego o dinheiro de volta, e depois de tudo isso, de tudo resolvido, a moça da companhia falou para a seguida. Depois, ela nos encaminhou para fora do terminal. Até Todo então, mundo segue pra pegar o ônibus. não é estranho, Aí é a moça da relativamente companhia leva a comum gente até das fora operadoras terminal que trabalham rodoviário dentro pra do pegar o terminal ônibus. não utilizarem o terminal como plataforma de embarque. Isso a gente já viu no Chile, isso a gente viu na Bolívia e no Peru era relativamente normal. Porém, fomos continuando andando, atravessando a rua, até que ela nos encaminhou até uma van. A gente ficou mega surpreso, porque até então a gente tinha comprado pensando que a gente ia fazer a travessia de ônibus, de bus, né? Partiu Calama, galera. Aquilo que era para ser um busão semicama, estamos partindo Calama numa van. Vamos ver que tudo dê certo. É nóis. E aí a gente começou a rir, aquele riso meio nervoso, assim, no sentido de que se a gente soubesse que era van, a gente tinha comprado outro de 250, de 300, que era ônibus mesmo. Porém, não tinha essa informação e a gente foi pego de surpresa, como também todos lá que estavam com a gente também foram pegos de surpresa, né? Uma porque não estava utilizando a plataforma de embarque, que é, como eu disse, relativamente normal, às vezes acontece isso, mas a grande surpresa foi que era uma van, não era um ônibus, né? E aí o ônibus ele é mais seguro, mais espaçoso, mais cômodo, né? Então a gente foi pego a contragosto nesse sentido, né? Como já estava lá, já estava tudo pago, a gente não tinha muito o que fazer, só ficamos lá esperando, até que momentos depois veio uma moça lá do terminal, não da companhia, mas sim do terminal, falando que a gente tinha que pagar a taxa de embarque de funcionamento da plataforma. Mas a gente não estava utilizando, a van estava lá fora, a van não estava utilizando a plataforma de embarque. E aí depois de várias discussões, entendimentos lá, tinha um boliviano que falou, isso é um roubo. E a gente só acompanhando lá e não tinha muito o que fazer, gente. Nessa hora aí tu só paga e aceita, porque tu não vai arranjar confusão por causa de taxa de embarque de dois bolivianos, né? Até porque a gente achou estranho por não estar utilizando, normalmente não se paga, né?
Apesar de que não esteja utilizando a plataforma de embarque, a companhia está utilizando o espaço lá dentro do terminal, né? Porém, a gente viu em outros países que, quando não utiliza a plataforma de embarque, eles não cobram, mesmo a agência sendo lá dentro, né? Então isso foi mais um contragosto que o pessoal ficou meio revoltado lá na hora, né? Depois disso, depois de todo esse processo, né, que atrasou a viagem cerca de meia hora, a gente realmente partiu. Aí já era próximo das 7, devia ser umas 7h45, 7h50, né? E aí, 3 horas depois, chegamos na migração boliviana. Oh, e aí, chegamos na aduana boliviana, hein? Mal trampo, hein? Não, agora vai passar na aduana chilena. Ah, meu, toda aduana é um trampo. Tá apertado? Onde a gente receberia o visto de saída do país, não teve questionamento nenhum, foi super tranquilo, não perguntaram nada, né? Talvez perguntaria mais na entrada, mas também não foi o caso. Passamos também pela revista de bagagens, revista de volumes, foi relativamente rápido, cerca de 30 minutos até todo mundo passar. Lá eles têm o equipamento para monitorar scanner, detector de metal, então foi super tranquilo, rápido. Todo esse processo deve ter demorado 50 minutos nessa faixa. E também a gente, além de receber o carimbo, a gente tem que preencher um formulário, né? Esse formulário é autodeclaratório, né? Você vai ler um QR Code, vai abrir uma página de um formulário, você vai preencher com seu nome, vai preencher com o número do RG, vai também preencher com se você está levando valores, se você está levando dinheiro em espécie, todos esses detalhes. É autodeclaratório, depois é gerado o QR Code, eles vão ler, vão bipar, e sinceramente eles nem checaram se eu estava mentindo ou não, mas também não tinha pra que mentir. Depois disso, e depois de baixar por essas 3 etapas, nós voltamos para a van. E a van percorreu cerca de 5 a 10 minutos e nos deixou no meio do deserto aguardando e falou assim: ó, daqui a pouco vai vir um outro transporte, uma segunda van, que vai levar a vocês até a migração chilena e de lá vai ter um ônibus, né? Só que a gente não contava que esse ônibus que deveria estar lá esperando a gente demorou, e demorou, e demorou, e demorou. Acabamos de passar pela aduana boliviana, recebemos o visto de saída do país. Agora a gente está aqui esperando o transfer e seguir para o Chile. Isso fez com que o pessoal da van não quisesse nos levar para lá, porque senão a gente ia ficar lá esperando na migração, ia causar um tumulto, porque é muita gente vindo e tal. E aí a gente ficou lá no deserto mesmo esperando, no meio do nada. A única coisa que tinha lá era a linha férrea. E a gente olhava para um lado, olhava para o outro, e a gente vinha aquela imensidão do deserto. Então a gente estava numa espécie de área de amortecimento, né? Porque a gente estava entre a Bolívia e entre o Chile, né? Tínhamos acabado de dar a entrada, a saída no Chile. E aí a gente estava numa zona onde não era nem Chile e nem Bolívia. É aquela área de amortecimento, né? Entre as migrações.
e ficamos lá esperando. Se passou 1 hora, se passou 2 horas, se passaram 3 horas, né? E nada. Aí a gente ficou, meu Deus, a gente tá meio que abandonado aqui. Só tava o pessoal da nossa van e alguns outros nativos assim, né? E aí a gente perguntava, a gente tentava ajudar também os coreanos, que a língua deles é muito, muito diferente do espanhol, muito diferente do português, então eles ficavam mais perdidos ainda. Além disso, eles ficavam utilizando aquele celular, com aquele aplicativo para a pessoa falar, aí transformava em coreano, mas como eles estavam sem internet, então nem funcionava, então eles se comunicavam muitas vezes por gestos, se comunicavam muitas vezes por algumas palavras-chave do inglês, né? Aí, depois disso, apareceu uma van, né? E aí, essa van, depois de 2 horas e meia, 3 horas, falou assim, eu não sou lá da fronteira não, viu? Mas se quiser, eu levo vocês por mais 30 bolivianos. E eu levo vocês até a fronteira lá de imigração com o Chile. Aí a gente, como assim? Mais 30? Nossa, já tinha pagado lá mais 180 e agora mais 30 por pessoa, tal. E aí ficamos lá argumentando, pô, não dá pra levar porque já tá pago, como que vai cobrar mais, né? Não existe isso. E aí ficamos lá até que decidimos que não íamos com ele, ficamos lá esperando, né? Quando deu 3 horas e pouquinho de espera lá, no meio do deserto, gente, literalmente. Então levem água, né? Só acho que a gente tava com bastante água e tava com bastante mantimento, assim, porque a gente não esperava ficar parado tanto tempo. E aí depois, o que aconteceu? Chegou a van, né? E a van falou assim, bom, pessoal, agora eu vou levar vocês mesmo, e não precisa pagar mais nada, mais nada, daquele valor que vocês já pagaram mesmo, e vou levar vocês até a migração chilena, lá vai estar esperando um bus que vai levar vocês até a rodoviária de Calama. Ficamos esperando, né? Entramos todo mundo, né? A van saiu lotada, assim, gente em pé, gente sentado, abarrotada de gente, porque o pessoal tava lá esperando, né? E foi acumulando gente lá no meio do deserto, assim. Aí chegamos lá na migração chilena. Lá na migração chilena a gente se deparou com uma coisa assim que a gente não estava esperando, né? A gente tinha um pressentimento, assim, que seria uma travessia mais rígida lá no Chile, mas o que a gente viu foi algo mais arcaico, né? Eles utilizavam papel e caneta para preencher formulário, então já demorava muito, até porque não tinha caneta suficiente para todo mundo, então até todo mundo preencher demorava mais. Aí depois você passava pela parte onde você conversava lá para receber o visto de entrada no país com os agentes de imigração, e eles perguntavam basicamente 3 coisas. Qual era o objetivo da viagem, né? Aí os coreanos do meu lado só conseguiam falar Atacama e passeio. A gente foi perguntado sobre quantos dias que a gente ia ficar lá, né? E também perguntou qual era o nome do hotel, né? Então, com base nessas 3 informações assim, eles perguntaram, preencheram um documento lá, deram um carimbo no nosso visto e nos deu um cupom fiscal. Esse cupom fiscal é parecido com aquelas notinhas de supermercado, naquele papelzinho amarelo que apaga e tudo, né? E ele se chama DPI. No DPI vai constar lá o seu nome, número de documento, o dia que você chegou, a hora que você chegou, o nome do meu hotel também estava lá. E aí eles te entregam, e eles não falam, guarda, porque quando você sair vão pedir. E aí o que acontece? Por sorte, a gente conseguiu guardar, né? Porque a gente não sabia que eles iam pedir. A gente só ficou sabendo, tipo, muito tempo depois que a gente falou, nossa, e agora? Onde será que tá? Graças a Deus a minha tava toda amassada no bolso, o do Matheus tava em algum lugar na carteira, o do Murilo tava lá com o passaporte, mas é isso, eles te dão lá e não avisam. Pessoal, aguarda, porque depois a gente vai solicitar quando vocês deixarem o país, tá bom? Então fiquem atentos e guardem o papel com o cupom fiscal, o DPI, se precisar, tira uma foto para vai que apaga, vai que amassa, vai que molha, né? Então você tem aquele papelzinho lá. Aí o que aconteceu? Quando a gente foi deixar o país, das 5 pessoas, né, que era o nosso grupo, o DPI foi solicitado com 4 pessoas, tá? Somente o Matheus, que o rapaz não solicitou DPI, tá? Eu não sei o que acontece se você falar, não tenho DPI, perdi o DPI, não me avisaram que tinha que guardar, mas é isso. Aí continuamos, depois que a gente recebeu o DPI, a gente
foi passar por onde? Pela inspeção de malas e bagagens e volumes. Creio que sim. Creio que sim. Estamos no interior da aduana chilena. Agora para passar as malas no raio-x. E lá na inspeção deles, eles não possuem um equipamento adequado, né? É tudo feito de forma muito manual, muito oneroso, muito lento, né? Então, eles abrem mala por mala, bagagem por bagagem, todos os zíperes são abertos, pegam a mala, reviram, tira coisa da mala, colocam de volta, e é algo bem lento, assim. É até interessante que lá tem umas fotos assim, quando você anda dentro, e tem umas fotos de onde eles já acharam drogas, onde eles já acharam, e tinha foto de gente escondendo droga no sapato, gente escondendo na roupa, na região da virilha, em todo canto, assim, sabe? E aí depois disso, todos que estavam conosco passaram, né? E aí fomos em direção ao ônibus, ao bus. Um detalhe é o seguinte: caso alguém fosse barrado, todo mundo fica esperando e aí atrasar a viagem. Normalmente o ônibus não abandona quem ficou preso, né? No sentido de algum problema com documentação, com visto e tal, fica lá esperando. Mas no nosso caso, todos passaram tranquilo, não teve problema nenhum com relação a isso na migração chilena. Todo mundo embarcou, né? Aí sim, era um ônibus, né? Com ar-condicionado, super confortável, com mais espaço. E aí foi uma viagem de cerca de 3 horas, né? Onde você passa pelo deserto. Acabamos de deixar a migração chilena. Foi relativamente tranquila, só demora mais em virtude da falta de equipamentos, então muitas coisas eles fazem de forma manual, as revistas, que não tem detector de metal, então eles abrem todo manualmente, as bolsas, as malas. O formulário também não é digital, tem que preencher a papel e caneta, por isso que acaba demorando um pouco mais, tá? Mas com relação à infraestrutura, é um pouco semelhante com a da Bolívia, tá? Porém, pelo menos tinha um banheiro, né? Pra poder utilizar. Agora, de fato, nós estamos no ônibus, o ônibus que é o nosso transfer, indo sentindo a Calama, né? Então, agora é um ônibus mesmo, um ônibus de verdade, não é uma van, tá? Mais confortável. Saímos lá de casa, era por volta das 6h30, 7 horas. Chegamos lá naquela parada por volta das 10 horas. Ficamos esperando 2 horas e meia, por aí. Até que surgiu uma van que nos levou para a migração do Chile, né? E depois nós nos embarcamos no sentido da Calama. É isso. Tá no bus? E aí? Caramba, que eu disse, hein? E aí, tá no bus agora? Pra onde você vai, Matheus? Pra onde você vai, Matheus? Tá no bus? E aí, Felipe? Chegamos, acabamos de passar pela migração chilena. Você consegue tirar muitas fotos, fazer bastante visualizações, filmagens e descansar, né? Porque até então, aí já devia ser 1h, 2 da tarde, né? A gente não tinha almoçado, tinha acordado super cedo, né? Acordado às 5 da manhã, estávamos bem cansados, ficamos 3 horas no deserto lá em pé. E aí, o que aconteceu? Depois disso, chegamos lá em Calama. E depois que chegamos em Calama, lá no terminal rodoviário, ficamos 5, 10 minutos, assim, que a gente chegou no país, começou, gente, um terremoto, né? Um terremoto de magnitude 6.1 na escala Richter, que atingiu o norte do Chile, né? Aquela região de Calama, aquela região do deserto do Atacama, foi toda atingida. Graças a Deus não teve nenhum ferido, nenhuma vítima, né? Mas foi um grande susto. Até porque aqui no Brasil a gente não tem experiência com terremoto, né? E até mesmo lá a gente percebeu que muitos nativos, né? Muitos chilenos ficaram muito assustados a ponto de visualizar algumas pessoas saindo correndo, sabe? Dos prédios.
Foi um tremor assim de cerca de 20 segundos, 22 segundos assim, e foi bem intenso. É considerado um tremor de magnitude média, né? Então foi isso, 6.1, foi muito... Você chegou ontem no Chile e você viu um terremoto? Você sentiu um terremoto? E viu também tudo tremer? Caramba, Murilo, já cheio de experiências novas esse ano, hein? Eu pensei assim no caminhão que tinha passado. Eu não, fiquei no terremoto na hora. caminhão também. Meu, eu vi muito... Depois disso, nós fomos em direção ao Joku Hostel. O Joku foi onde nós nos hospedamos, conseguimos uma diária lá, pagamos $104, né? Utilizamos o cartão de crédito, a Nomad mesmo. E agora, aguardo vocês no próximo vídeo, onde falaremos um pouco como foi nossa experiência em Calama, como que funcionam as coisas, um pouco sobre a linha férrea, sobre o shopping, sobre a vida noturna também lá de Calama, tá bom, pessoal? É isso. Até o próximo vídeo.